E aí, meus amores, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula, tá certo? Sou o professor Cauís de Educação Física. E nós temos vistos, perdão, nós temos visto nas aulas anteriores a questão lutas em si, né? Nós vimos capoeira, por exemplo, tá? Nessa aula de hoje a gente vai continuar esse conteúdo lutas, tá? Mas é com outro estilo de luta, tá? Que seria uma luta não tão dinâmica como a capoeira, tá? Seria uma luta mais, como é que eu posso dizer, mais solo, tá? E além de ser mais solo, ela tem uma história um pouco diferente da capoeira, tá certo? Na capoeira foi visto que a capoeira ela surgiu historicamente para que os escravos se defendessem naquela época em que eles eram usados, né? Eles eram tratados como animais, né? Aquela coisa toda, que inclusive foi uma época muito triste, né? Tá certo? E assim, gente, esse esporte luta que nós vamos ver hoje é o karatê. E o pai dele foi o Gengis Nakoshi, tá? Ele foi criado há alguns anos atrás, tá? Alguns anos que eu quero dizer, é tipo lá em 1900, se eu não estou enganado, 1986, tá certo? E gente, esse método de luta, ele foi utilizado como arma principalmente em guerras, tá certo? Eu só não estou lembrado bem a data, tá bom? Mas eu passo lá no post a data bem certinha, tá certo? E gente, esse método de luta ele foi utilizado principalmente em guerras, tá? Caio, como assim? Simples. Existiam as lutas. E naquela época, gente, não era tão comum se ter armas, tá? As armas, elas não eram tão comuns como elas são hoje. Hoje o armamento, ele é muito distribuído, né? As pessoas, elas têm armas, né? A gente vive uma realidade assim no nosso país, tá? Não que seja correto, tá? Não concordo com isso, mas é a realidade. Naquela época, as armas elas não eram bem distribuídas como elas são hoje, tá bom? Então assim, eram caras, nem todo mundo tinha uma arma, tá? Ou poucas pessoas tinham armas. Geralmente se eram utilizados arcos e flechas e facas, facões e outros tipos de armamentos, tá bom? E com o karatê, com a vinda do karatê pro país em si, não pro Brasil exatamente, mas para os outros países também, vieram também a utilização dele nas guerras, tá? Então assim, o país que tinha a sua tropa que se disponibilizava de algum tipo de luta, seja ela karatê ou qualquer outra, ela se sobressaía. Então assim, cada país que queira quer não tem algum tipo de luta enraizado, tá? Acontece, essa história aconteceu realmente, tá certo? Então assim, o karatê, gente, ele tem as graduações dele, tá bom? E nós temos vários estilos de karatê, tá? Eu inclusive já treinei, tá? Então nós temos a faixa branca, tá? A faixa amarela, azul, tá? Para quem é pequenininho ainda. E temos várias graduações até chegar à faixa preta, primeiro dan, segundo dan, terceiro dan e assim sucessivamente, tá bom? A história do karatê, gente, é uma história um pouco ampla. Inclusive eu poderia fazer 2 aulas sobre isso, mas não seria tão necessário, até porque vocês têm alguns conteúdos também prioritários e até um pouco mais prioritários que isso, tá certo? Gente, eu sou o maior fã de vocês, tá? Vou passar para vocês uma atividade, tá bom? Essa atividade vai ter, se eu não me engano, são 3 questõezinhas, tá? Tem um texto, são 3 questõezinhas. Atividade tranquila, tá? Por favor, gente, me entreguem a atividade de vocês, porque fica difícil para que eu avalie vocês se vocês não me passam nenhuma atividade, né? Então vocês têm que passar a atividade tudo direitinho, tudo certinho, para que eu possa avaliar vocês, tá certo? E fico no aguardo. Qualquer dúvida, vou ligar pro Caio, vou mandar mensagem pro Caio, vou puxar o saco do Caio, tá? Tamo aí pra isso, tá certo? Então, gente,
Tenham um ótimo dia. Sou fã de vocês, gosto de vocês, beleza? Estamos aí. Show de bola? Valeu!